Olá, boa tarde, sejam muito bem-vindos. Eu sou Suelen Ogando e este é o programa Sala de Estar. É um prazer imenso estarmos juntos mais uma vez. E hoje vamos falar sobre acessibilidade e mobilidade. É importante pensar que a mobilidade é o que permite o deslocamento e a circulação. Já a acessibilidade possibilita o pleno alcance dos espaços públicos e privados nas cidades por qualquer pessoa e meio de transporte. A doutora e professora Ana Marcela Ardila tem trabalhado em estudos sobre acessibilidade e mobilidade urbana na UFMG e vai nos esclarecer muitas coisas. Renata Assis e Janaína Dias falam sobre como implantar acessibilidade arquitetônica em edificações e espaços públicos. Vamos falar sobre acessibilidade em todas as instâncias. No teatro e shows, o uso de um intérprete em Libras já é uma realidade. E para falar sobre mobilidade de pessoas com deficiência, conversaremos com a terapeuta ocupacional Marcela Rosa. Tem muita coisa boa no programa de hoje e claro que não poderia faltar o nosso momento de espiritualidade com o padre Samuel Fidelis e o nosso Café com o Senhor. Então, já se ajeita aí no sofá, fica bem confortável para passar essa tarde com a gente, porque você é o nosso convidado aqui na TV Horizonte. O Sala de Estar já começou! É preciso pensar que mobilidade urbana tem relação com dinâmica demográfica, situações de desigualdade e estratégias na construção de deslocamento nas cidades. A doutora e professora Ana Marcela Ardila, ela compõe o time de pesquisadores em acessibilidade e mobilidade urbana na UFMG. E ela está online com a gente. Seja bem-vinda. Olá, Ana, tudo bem? Olá, Helene, como você está? Muito obrigada pelo convite. Eu que agradeço, eu sei que você está aí de férias na Colômbia, né? Muito obrigada por esse seu tempo, viu? Ô, Ana, para a gente começar, eu gostaria que a gente pudesse falar um pouco sobre a mobilidade. Quais são os atuais temas que têm sido falados sobre, né? Quais são as principais transformações? Bom, essa é uma pergunta muito importante, Suelen, porque tradicionalmente a mobilidade era vista como um problema da circulação de pessoas, de mercadorias, né? Através das infraestruturas. Então, o planejamento era pensado como um problema de circulação. Hoje, a mobilidade, hoje não se fala inclusive mais de transporte, se fala de mobilidade no sentido mais amplo. Se fala não só reconhecendo o transporte privado, ou o transporte automotor, o transporte público, mas reconhecendo outros modos de deslocamento, como a bicicleta, a caminhada, ou inclusive patinete, ou outras formas como as pessoas se deslocam, patins, inclusive, né? Motos também, que hoje são um tema bem importante. E também se fala que não se trata só de infraestruturas, a mobilidade se trata também das ideias, da maneira como as pessoas se comportam, a importância da mobilidade para a sociabilidade das pessoas, para se encontrarem com outras, para acceder aos serviços da cidade, como chegar no hospital, como chegar à escola. É uma pergunta que tem que ser feita, como chegar a um parque, a um teatro, a um centro comercial, etc. Então, a mobilidade também é como accedemos aos serviços da cidade, como nos relacionamos, mas também como ordenamos nossa cidade, como pensamos o tema da sustentabilidade ambiental, como pensamos o tema da qualidade do ar, da qualidade do solo, da qualidade das áreas verdes, da qualidade das árvores, inclusive, né? Vejam que muitas árvores foram cortadas para construir vias, isso é um tema importante. E mobilidade também tem a ver com segurança pública, né? Como a gente se sente segurando pela cidade, né? Como isso é um tema que diz respeito de todas as pessoas, mas particularmente das pessoas mais vulneráveis, as crianças, as pessoas idosas, as mulheres, né? As pessoas com deficiência que também têm demandas particulares. Então, hoje a mobilidade é também direito à cidade, é vista de maneira muito mais ampla. Então, nesse sentido, temos transformado uma ideia só da engenharia, que se preocupava pelas infraestruturas, por fazer mais eficientes os fluxos, né? Para garantir que as pessoas chegassem, para uma ideia de garantir o acesso das pessoas e o direito à cidade. Perfeito, Ana. Você já comentou um pouquinho, mas eu gostaria que você reforçasse quais são os principais aspectos da mobilidade dentro das cidades urbanas.
Bom, isso é um tema interessante. Quais são? Eu estava até agora, nós participamos da produção do relatório do ODS, né, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da Prefeitura de Belo Horizonte, e estávamos discutindo a complexidade desse tema, né, como pensar. A gente tem aspectos de ordem ambiental, por exemplo, que tem a ver com todo o tema da emissão de partículas, de uma matriz energética muito mais limpa, que se busca, inclusive, de transformar toda a frota de ônibus da cidade, na tentativa, por exemplo, de garantir que não tenhamos emissões, de diminuir as emissões. Mas também temos o tema de ordenamento do uso do solo, de como garantir que a cidade seja mais compacta e que as pessoas tenham que fazer deslocamentos mais eficientes e mais curtos, né? Viagens mais curtas, né? Que não precisem se deslocar. Então, ordenar a cidade para criar áreas para que as pessoas não precisem, por exemplo, ir aos centros urbanos, né, para garantir acesso aos diferentes direitos, a diferentes trâmites, ou diferentes coisas, digamos, atividades, os centros de emprego, também é importante, né, a organização. Tem também o tema da organização do transporte e do acesso ao transporte público, particularmente por ser um tema que garante o direito das pessoas, particularmente para as pessoas mais pobres, mas também porque muitas pessoas não podem dirigir, né? E não todo mundo tem acesso ao carro. Então, o tema do transporte, da tarifa, dessa organização tarifária. Outro tema muito importante é o tema da sinistralidade. Hoje não se fala mais de acidentalidade, se fala da sinistralidade. Porque acidente é uma coisa imprevista, né? Então, a sinistralidade é uma maneira de entender que não deve ter mais mortes no trânsito. Isso é um tema fundamental também. Esses três temas chamam-se triple zero, né? Tarifa zero, por exemplo, garantir a gratuidade, o acesso ao transporte público, Sim. Zero mortes no trânsito e zero emissões. E também tem outros elementos, como a viagem, como a oportunidade de acceder aos serviços da cidade, né? Para as pessoas irem aos diferentes lugares que desejam acceder, né? Então, esse também é outro tema que tem que ser discutido abertamente. E, óbvio, também o tema, digamos, da beleza da cidade, do acesso que as pessoas têm a se deslocar. Viajar não é só uma obrigação, é um prazer também. Então, a possibilidade que se oferece para esse fim. Perfeito. Ana, quais são as principais análises de dimensões, sabe, que a gente pode fazer com relação ao que vem a ser a acessibilidade e mobilidade hoje, em forma geral? Bom, existem vários instrumentos que a gente utiliza para medir a mobilidade e a acessibilidade. Um deles é a pesquisa origem-destino, que é uma pesquisa que se faz supostamente há 10 anos, né, na tentativa da gente garantir, medir como as pessoas chegam de um lugar a outro. Então, a gente mede, por exemplo, o tempo de viagem, quanto tempo as pessoas gastam de um lugar a outro. A gente mede quais são os modos, na tentativa de promover modos mais ativos. A gente mede os motivos para saber que a cidade não é só um lugar de trabalho, um lugar que permite que as pessoas tenham lazer, que tenham acesso à saúde e outros elementos. Então, nós medimos, digamos assim, aspectos relativos a como as pessoas fazem a viagem, o conforto, a segurança, a eficiência dessa viagem, a qualidade ambiental dessa viagem e o direito que as pessoas têm, por exemplo, de ir sentadas com segurança, com conforto. E outros aspectos são relativos ao acesso, que tem a ver que tantos elementos a gente acede da cidade. Por exemplo, temos rotas de transporte perto de casa, temos ciclovias perto de casa, temos boas calçadas perto de casa. Isso também é medido. E outros aspectos que são medidos, por exemplo, quanto que a gente caminha, e isso tem impacto na nossa qualidade de vida, nossa saúde, nossa capacidade de nos integrarmos na cidade. Então, todos esses aspectos são medidos com instrumentos como as pesquisas de origem e destino, como o censo também, que muitas pessoas responderam. Esse censo também é fundamental para nós sabermos como que as pessoas se deslocam na cidade. Perfeito. Ana, eu estou lembrando um pouco da nossa aula, né, que eu tive a felicidade de ser sua aluna na UFMG. Eu lembro muito de um texto, de um artigo que ficou marcado da Débora Art, sobre a questão da identidade na mobilidade, né? Fale um pouco para a gente, um pouquinho da Débora Art, também, para, né, contextualizar para o nosso telespectador, e falar um pouco sobre essa questão da identidade, como é que funciona isso hoje dentro da mobilidade, acessibilidade. Esse tema é fundamental, né? A arte trabalha exatamente como não podemos pensar a mobilidade como um tema de uma pessoa média. Isso é muito interessante. A engenharia planeja a cidade através de uma coisa que se chama o
indivíduo médio. Normalmente uma pessoa adulta, saudável, alta, que tem dinheiro para pagar, que mora perto do local de trabalho. Esse indivíduo médio, ou que tem carro, né? Essa mobilidade é muito pensada no carro. Então, a Archer disputa exatamente isso. Não existe um indivíduo médio. Existem pessoas muito diferentes na cidade. E a cidade, e o sistema de transporte, o sistema de mobilidade e a cidade em geral devia atender essas demandas, as diferenças. Então, é muito diferente quando você está pensando nas pessoas idosas ou quando está pensando no tema do gênero, que diz respeito a necessidades diferentes, né? A maneira como as mulheres nos deslocamos, nossas necessidades de viagem, é muito diferente dos homens, particularmente que estão mais inseridos nos mercados formais de trabalho. As mulheres temos demandas, por exemplo, de cuidado, nós temos que fazer muitas atividades de cuidado. Então, a discussão de como transformamos nossas obrigações, é claro, não podemos continuar mantendo essa distribuição desigual das mulheres encarregadas da casa e trabalhando, como acontece na maioria dos casos, e os homens estão trabalhando. Esse avanço, digamos, da ideia de que devemos compartilhar obrigações, tem consequências na mobilidade, que as mulheres acabamos fazendo muitas viagens de cuidado, para cuidar dos outros. Também tem consequências, por exemplo, na dinâmica das pessoas idosas, né? Que as pessoas idosas também têm dificuldades em relação com, em detrimento de algumas de suas capacidades físicas e cognitivas e a necessidade que a cidade possa se adaptar. As pessoas com deficiência também, que têm demandas particulares segundo cada deficiência e que têm que ser atendidas. Mas também aspectos como a raça, que hoje se mostra como grupos mais marginalizados, que têm, digamos, necessidade de ampliar, de integrar a cidade, e não têm acesso ao transporte público de qualidade, isso limita suas possibilidades. Então, por exemplo, em algumas cidades brasileiras, você vê que as áreas de favela, que muitas vezes são locais de moradia de pessoas negras e pardas, têm menos acesso a serviços públicos de transporte. Então, ali também a discussão sobre o problema da desigualdade. Então, importante, e, bom, não esqueçamos das crianças também, que é um grupo interessante. Acho que não trabalho exatamente esse grupo, mas eu acho que é interessante essa discussão de que temos que considerar não esse indivíduo médio, mas esse conjunto de demandas, e a cidade tem que adaptar. Os governos locais têm que discutir esse tema e garantir o acesso à cidade. Sim. E acesso a transporte e a mobilidade. Verdade. E, Ana, quais são hoje as principais soluções criativas dentro, por exemplo, da mobilidade ativa? Pode ser várias coisas bem interessantes, né? Para trazer até para o telespectador, às vezes, que não conhece nem esse termo, né? Da mobilidade ativa. Bom, esse termo é bem grande, né? Ele engloba, né? Abrange não só caminhar e andar de bicicleta, né? Você tem muitas formas de se locomover hoje, tem muitos tipos de veículos que cada vez a gente vê que estão surgindo na cidade, né? Patinetes, né? Que as pessoas usam. Mas vamos pensar na bicicleta e na caminhada. Hoje, acho que uma das coisas que me parecem importantes é que a gente tem, sim, que, digamos, propor mecanismos para produzir calçadas de melhor qualidade, né? Isso, das calçadas são centrais para a caminhada das pessoas idosas, das pessoas com deficiência, das pessoas que usam cadeira de rodas, das pessoas de carrinho de bebê, etc. Então, hoje se diz que na legislação brasileira, em geral, a responsabilidade da calçada é do proprietário, né, de um imóvel ou dos grandes projetos de infraestrutura em algumas cidades, já se garante que seja a prefeitura. Mas não se avança na produção massiva de calçadas. E isso tem que ser pensado. Então, existem projetos como denominados ruas completas, que são projetos urbanos que são para produzir calçadas, ciclovias, paisagismo em áreas de interesse, perto de escolas, perto de equipamentos de importância para a cidade. Então, esse programa de ruas completas é interessante. Outros são, digamos, o que se denomina cidades lentas, ou seja, de diminuir a velocidade em áreas de concentração de pedestres, que isso é uma coisa importante para melhorar, porque a sinistralidade afeta muito as pessoas idosas e as crianças também, né? As pessoas que usam moto também. Então, ruas completas. Tem também todo um sistema de bicicletas compartilhadas, mas essas bicicletas ainda são pouco presentes em muitas cidades. Então, e essas bicicletas hoje, e eu acho que tem que ser nomeado aqui, por exemplo, o caso de Fortaleza, que tem bicicletas adaptadas para criança, para crianças com deficiência. Bacana. Então,
É muito legal isso. Muito legal. E só para mencionar Suelen, só um segundo, que tem uma coisa que eu acho bonita, que estão criando rotas seguras para que as crianças possam ir andando para a escola, sem cada família, mas com sistemas de organização. E com bicicletas para as crianças também, que eu acho que é interessante essa possibilidade. Perfeito. Ana, a gente já está finalizando, mas eu gostaria que você falasse para a gente agora um pouco sobre quais são as pautas que não estão sendo faladas sobre mobilidade e que é tão importante a gente pensar sobre, até mesmo para umas questões do futuro, por exemplo. Bom, depende de cada cidade, né? Mas eu acho que não, e com deficiências em cada, digamos, diferenças em cada cidade, mas eu acho que vários temas são centrais. Um é o problema da motocicleta. As pessoas de motocicleta estão crescendo, as pessoas que andam na cidade, cada vez mais pessoas usam, mas os planos de governo não incorporam essas demandas. Então, para mim, o tema da motocicleta é central, porque é o veículo que mais cresce e o que tem mais sinistralidade e mais efeitos na mobilidade hoje, e que abrange os aplicativos, que abrange todo o problema de circulação de mercadoria. O outro é a mobilidade escolar, que eu acho que está sendo muito pautado no problema de fiscalização das empresas e não de entender que essa mobilidade pode ser integrada com todas essas práticas de mobilidade ativa e outro reordenamento da cidade. O tema das pessoas com deficiência me parece que é um tema que cada vez ganha mais espaço, mas não se trata com planos claros de acessibilidade para as pessoas. E o outro que para mim é central é o tema das pessoas idosas. Hoje esse tema é central, as cidades estão envelhecendo, a gente sabe disso, mas a gente tem que adaptar as cidades para atender as demandas atuais, de pessoas idosas atuais, mas também no futuro com esse crescimento importante desses grupos. Então, nesse conjunto, eu acho que são temas importantes porque outros já ganharam esse espaço. Então, e o último, eu acho que é a integração entre diferentes modos de transporte, porque continuamos pensando cada modo de maneira separada. Então, tem que garantir essa integração para a gente circular melhor na cidade. Perfeito, Ana. Muito obrigada pela sua participação. Foi muito enriquecedor trazer esse tema, né, de acessibilidade e mobilidade, que é tão importante para as pessoas pararem para refletir sobre as questões de gêneros, né, como foi falado aqui, a questão de quais são as mobilidades, né, ativas. Isso foi muito enriquecedor. Muito obrigada, viu? Muito obrigada pelo convite. Obrigada à universidade também, e eu tenho o prazer você foi minha aluna, então foi muito prazeroso estar aqui com você também e com todas as pessoas, e qualquer pergunta vocês podem nos procurar. Perfeito, muito obrigada. As grandes cidades brasileiras, elas enfrentam um intenso e rápido crescimento populacional a partir do processo de urbanização ao longo da segunda metade do século XX. Um país que era rural e agrícola, ele se torna o quê? Um país majoritariamente urbano. E para falar sobre esses impactos na acessibilidade e mobilidade urbana, estamos com as arquitetas urbanistas, a Renata Assis e a Janaína Morim. Olá, sejam bem-vindas. Obrigada. Vamos começar com a Janaína. Janaína, conta pra gente o que vem a ser uma rota de acesso. Uma rota acessível, uma rota urbana acessível, é o direito à cidade. Então, o direito de uma pessoa sair do ponto de origem dela e chegar no ponto de destino dela com acessibilidade. Então, com segurança, com conforto. Então, sair de casa e chegar ao trabalho. Então, aquela rota que ela passa, sejam as calçadas, as interseções, né, os cruzamentos, o acesso ao transporte coletivo, tudo está acessível para todas as pessoas. Interessante. Em cima disso, estou me lembrando de uma das aulas que eu tive de mobilidade, que fala que a rota da mulher é diferente da rota do homem. Porque a rota da mulher, às vezes, o homem vai da casa, trabalho, casa. Ou, às vezes, ele vai para academia ou coisa do gênero. E a mulher vai casa, trabalho, busca a menina na escola, vai na farmácia ou na padaria ou no supermercado e depois volta para casa. Então é interessante a gente pensar que existe uma rota, mas é bem diferente, não é mesmo? Exatamente. Vai no salão, compra uma coisa, tem toda aquela dinâmica, né, da mulher e a rota tem que ser acessível para todas as pessoas. Então, as pessoas com deficiência, né, com baixa visão, que tem muita gente, quase 20% da população hoje tem baixa visão e a gente fala pouco sobre isso, mas também tem as pessoas cegas e outros tipos de deficiência e também a mãe com um carrinho de bebê. Né? A rota é acessível nas calçadas,
chega no cruzamento para descer da calçada, subir na travessia de pedestre. Então, é um conjunto de fatores a rota acessível. Verdade. E Renata, fala pra gente um pouco sobre a questão desse desenho universal, né, dentro dos aspectos arquitetônicos, dentro de mobilidade, acessibilidade. Então, o desenho universal, a gente precisa pensar num espaço, mesmo que seja dentro das edificações ou no ambiente urbano, que ele seja com a igualdade de oportunidade para todas as pessoas, sem adaptações, né? Então, se a gente, por exemplo, vamos falar da calçada, se a gente está falando do ambiente urbano e a calçada, que é o nosso principal ponto, aí onde inicia a rota acessível, né? Que a Janaína acabou de falar. A gente precisa ter uma calçada livre de obstáculos, né? Sem desníveis, sem aqueles rebaixos para o veículo entrar na garagem, porque muitas vezes as pessoas caminhando por ali vão sentir dificuldade, né? Da sua caminhabilidade segura. Então, a gente precisa pensar num espaço que ele seja livre para todas as pessoas. E aí a gente pensa desde as crianças, que têm uma estatura menor, que precisa de um ambiente mais seguro, um piso com revestimento que não seja derrapante, né? Que passe essa segurança até a pessoa idosa. E dentre esses, né, a gente precisa pensar nas pessoas com deficiência, pessoa com mobilidade reduzida, as pessoas sem deficiência. E como a Janaína explicou muito bem, a questão da mamãe com carrinho de bebê, né? As pessoas hoje que trabalham com entregas. Então, a gente precisa ter um espaço urbano que ele seja acessível para todos, sem essa questão de ter algum obstáculo, né? Que ou vai diferenciar, não, para essa pessoa a gente adapta dessa forma, não. Todas as pessoas com direitos igualitários utilizando o espaço da cidade. Perfeito. E Janaína, hoje, na sua opinião, quais são os principais desafios de acessibilidade e mobilidade? Como é que está hoje Belo Horizonte, por exemplo? Acho que Belo Horizonte e todas as grandes cidades, a gente mudou muito no último século. Vamos pensar, há 100 anos atrás, as ruas eram para as pessoas, né? A gente estava nas ruas a pé, de bicicleta, as feiras aconteciam nas ruas, a gente não tinha carro. E como que isso mudou completamente? Então, a gente pega uma cidade grande e Belo Horizonte se encaixa nisso. Olha o tamanho do asfalto, o tamanho da área para os carros, e muitas vezes o pedestre é um pouco deixado de lado, né? Um pouco esquecido, porque se preocupa muito hoje com a fluidez dos carros, com a velocidade, com tudo. E a gente esquece que mobilidade é todos os modos de transporte, né? Então, mobilidade também é mobilidade a pé, mobilidade por bicicleta. Então, todo mundo é pedestre em algum momento, né? Uhum. Então, a gente tem que preocupar, tem que pensar a mobilidade como acessibilidade, né? Como direito à cidade. Então, os espaços urbanos, eles fazem parte da nossa mobilidade. A mobilidade não necessariamente é velocidade. Isso é legal a gente parar para pensar, porque às vezes a gente acha que é só Fórmula 1, né? Coisa... Exatamente. E hoje tem uma grande preocupação, né, com isso, com a fluidez do transporte coletivo, dos carros, dos veículos motorizados, e é um pouco deixado de lado essa preocupação com os mais vulneráveis, né? Então, pelo Código de Trânsito Brasileiro, todos os modos de transporte têm cuidado mais vulnerável, que é o pedestre. Verdade. E Renata, quais são hoje as principais barreiras invisíveis dentro dessa questão, né, da urbanização? Como que você avalia isso? Quando a gente fala assim, de acessibilidade, a gente pensa logo, lá no ambiente urbano, a gente pensa nos rebaixos, né, para a pessoa em cadeira de rodas, e a gente pensa que é só para essas pessoas. A maioria das pessoas pensam assim e eu acho que é muito natural, principalmente para quem não é especificamente da área, né? Mas quando a gente fala das barreiras invisíveis, é aquele comércio que tem ali as suas mesas na calçada, né? E muitas vezes ela vai bloquear a faixa livre, né? Às vezes a pessoa está ali fazendo algum evento e ela ocupa o espaço ali, a calçada, né? E as pessoas não conseguem circular na calçada. De novo, essa questão dos rebaixos para os acessos aos lotes, né? Às casas do veículo, que aí vai criar um desnível na calçada. Uhum. Às vezes mesmo até a atitude das pessoas, né, em relação ao ambiente urbano, como se portar, uma questão que a gente vê muito, a questão dos banheiros, né, os sanitários. Às vezes ele é o depósito de material, às vezes ele está trancado. Então, isso tudo são barreiras invisíveis dentro da acessibilidade, e no ambiente urbano a gente vê isso muito, não permitindo a falta de acesso, né, permitindo
a acessibilidade das pessoas com segurança nesses espaços. Né? Verdade. Janaína, como que você acha que a gente pode pensar em soluções para essa questão de acessibilidade hoje? A gente pode pensar também que tem uma questão que a região Centro-Sul hoje, eu acho que ela é mais favorecida, acredito eu, do que, né, outros. Você tem alguma experiência sobre isso, falar sobre isso? Então, a região Centro-Sul, ela é uma região que está dentro da contorno, onde foi uma região planejada, né, por Arão Reis. Então, tem toda uma malha viária com calçadas mais largas, com as vias mais largas. Então, a calçada larga, ela dá mais oportunidade para a gente tratar as rotas acessíveis, a acessibilidade, o desenho universal e tal. Então, acho que como a periferia foi crescendo de forma mais desordenada, assim, a gente tem as calçadas são menos acessíveis, assim. Mas acho que a acessibilidade tem que ser pensada como um todo, assim, não por região, né? Então, independente se a calçada é larga ou não, as condições das calçadas, esses desníveis que a Renata comentou, então, muitas vezes tem a rampa para o carro acessar tranquilamente a garagem dele, mas cria um degrau para o pedestre. Sim. E as pessoas com cadeira de roda, os idosos que não têm força mais nas pernas, e várias pessoas com deficiência e, às vezes, até sem deficiência, o degrau é tão grande que aquilo é um obstáculo e até impede a pessoa de continuar a caminhada naquela calçada. Uhum. Isso a gente vê muito, independente de região em Belo Horizonte, né? Sim, verdade. E, Renata, a gente ouve falar de pedra portuguesa, né? Mas fala para o pessoal de casa o que vem a ser a pedra portuguesa e também com relação do piso tátil, não é isso? Piso tátil. Fala para a gente Sim. um pouquinho. Isso também é um elemento que, quando a gente fala em acessibilidade, em promover a acessibilidade na calçada, tornar a minha calçada acessível, logo pensa-se no piso tátil, né? O piso tátil direcional e o piso tátil de alerta. Então, assim, bem rapidamente, eles são elementos que auxiliam a pessoa com deficiência visual, a pessoa cega, baixa visão, a fazer a rota dela segura, né, sobre a calçada. Porém, esse elemento, a gente precisa ter conhecimento para poder aplicar. Então, acho que aí é um trabalho de conscientização a todas as pessoas envolvidas, né, desde o proprietário daquela residência que é responsável pela calçada, até a pessoa, o pedreiro, o profissional que vai implantar aquele piso tátil, porque a gente tem aí a normatização técnica, existe uma norma específica para a implantação desse piso tátil e existem os parâmetros que a gente precisa conhecer para poder aplicar, para fazer, de fato, aquela calçada funcionar como uma calçada acessível. Sim. E aí, quando a gente tem a questão da pedra portuguesa, o desafio maior da pedra portuguesa é a questão como ela é instalada, porque ela tem desnível, não sei se é familiar para todos, assim, mas ela não deixa uma superfície plana, como é orientado pelas normatizações técnicas, que causa a segurança da caminhabilidade dos pedestres. Uhum. Então, às vezes ela é implantada Então, na questão da vida útil, né, daquela calçada, ela vai causar desnível, ela tem um certo atrito. Então, para a pessoa em cadeira de rodas, para a própria pessoa que tem a bengala de rastreamento caminhar ali, ela não vai permitir essa função tátil, que a gente fala, que o piso tátil, ele tem o direcional, né, que são as linhas assim verticais, onde a pessoa rastreia com a bengala e vai entender que ela pode caminhar naquela direção. E quando chega na pedra portuguesa, ela também tem uma textura. Então, para a pessoa, imagina a pessoa cega, sim, ela vai ter essa dificuldade. São sinais, né, que a questão arquitetônica, urbanística tentou instalar para tentar dar uma certa melhoria, isso, sim, né? Então a gente tem a normatização técnica que vai pedir a faixa livre, né? A gente pode implantar o piso tátil, mas tem que ter uma faixa lisa nessa rota acessível que a Janaína citou. Muito bem. Tanto para a pessoa com cadeira de rodas também, por conta desse atrito, né? Que às vezes vai causar um atrito e um desconforto para a pessoa, então não causa segurança. E até para as pessoas que não têm nenhuma mobilidade reduzida ou deficiência, para nós mulheres, às vezes o salto, né? O salto alto, você caminhando ali, você pode tropeçar, criança, então... E sabe o que isso me lembrou também? Uma vez eu estava grávida e eu estava saindo correndo, porque eu sou muito elétrica, né? Para ser realista. E eu saí correndo e tinha uma pedra solta. Eu torci o meu pé. Então, assim, tudo bem. Eu tenho que ter cuidado, sim, claro. Eu tenho que ter cuidado ao andar, observar. Mas também não depende só de mim, porque às vezes a pedra está solta, o piso está solto.
tem um buraco no meio da via, né? Então, a gente tem que pensar também nesses detalhes todos ao sair de casa. É por isso que, assim, é só na escolha ter uma consciência, né? O conhecimento das normatizações técnicas, mas, e além disso, pensar na pessoa que vai utilizar aquele espaço e a manutenção dessas calçadas, porque é um desafio, né? Às vezes não sai do lugar e causa, né, danos muito maiores, né, aquele conforto e a segurança da caminhabilidade daqueles pedestres. Perfeito. E, Janaína, a gente falou um pouco da região Centro-Sul, mas e as periferias? Elas são mais deixadas de lado? Qual que é a sua opinião? A minha opinião é essa, que a região Centro-Sul, ela tem esse histórico, né, de uma coisa mais planejada, umas calçadas mais largas. E eu acho que o Belo Horizonte está crescendo ainda muito, né, então tem muita coisa para se olhar, mas de forma geral. A gente precisa cuidar das calçadas de forma geral e mudar o olhar para a cidade, mais focado nessa acessibilidade, no pedestre, num conceito de cidade para as pessoas e menos pensada para os carros, sabe? Então, acho que é de forma geral na cidade que precisa desse novo olhar, entendeu? Perfeito. E, Renata, você inclusive colaborou neste livro aqui, né, com um capítulo muito interessante. Fala pra gente um pouquinho sobre o capítulo que está aqui, fala pra gente um pouquinho sobre o livro. Eu acredito que é sobre acessibilidade, né, dentro dos espaços urbanos, como a gente pode melhorar a vida, né, tendo acessibilidade boa, né? Sim, Esse livro é uma obra que eu participei junto com outros 14 profissionais, né? Acessibilidade, 14 profissionais, um propósito, onde eu falo no capítulo 4, como melhorar a qualidade de vida com cidades acessíveis. Então, ele fala exatamente essa questão que a gente conversou aqui, sobre a rota acessível, sobre a caminhabilidade segura do pedestre e a relação que a gente precisa ter da acessibilidade, da mobilidade urbana com a segurança viária. Desde uma travessia bem alocada, né? Os rebaixos, uma calçada bem iluminada, com as larguras que as normatizações técnicas orientam, e esses espaços, né, parques, praças com mobiliário adequado para todas as pessoas, para que a gente possa atender o desenho universal. Então, esse é o que eu abordo no livro, uma linguagem bem leve, para que a gente possa conscientizar de fato a população, né? Não precisa ser especialista em mobilidade, acessibilidade, para entender, mas que todos entendam e consigam aplicar, né, nas suas calçadas. Perfeito, parabéns pela iniciativa, né? A gente precisa mesmo de muitas literaturas para ajudar, né, a gente a se informar também, né? Muito obrigada. Parabéns e, Janaína, muito obrigada também pela sua participação, viu? Obrigada, Suelen. De acordo com o IBGE 2010, atualmente no Brasil há cerca de 45 milhões de pessoas que declararam possuir algum tipo de deficiência. É preciso pensar em políticas públicas de inclusão social com o objetivo de desenvolver ações para combater qualquer desigualdade e exclusão. O Marcos Andrade, que é diretor administrativo da BH em Libras, que oferece cursos e profissionais para os eventos como intérprete, ele já está aqui no nosso estúdio. E a terapeuta ocupacional Marcela Rosa vai falar sobre as principais necessidades das pessoas com algum tipo de deficiência. Olá, pessoal, seja muito bem-vindo, viu? Olá, obrigado. Obrigada, prazer estar aqui. Beleza. Marcela, vamos começar com você. Marcela, conta pra gente um pouco sobre o que vem a ser a terapeuta ocupacional, né? Que normalmente a sigla é TO. Né? Também, isso é legal pra gente falar pro pessoal. Isso mesmo. Como que vocês atuam melhor, né? Pra ajudar as pessoas com deficiência, as famílias? Então, eu acho importante falar um pouquinho sobre a terapia ocupacional, porque apesar de ser uma profissão que já está aí no mercado, né? Existe no mundo há mais de 100 anos e está regulamentada no Brasil há mais de 50 anos, a gente ainda tem muita gente que não conhece, né? A terapia ocupacional é uma profissão da área da saúde que atua com pessoas, que tem como objeto de estudo a ocupação. Então, pessoas que têm qualquer tipo de dificuldade no seu fazer e que afeta essa ocupação, o terapeuta ocupacional é um profissional para estar ali junto dessa pessoa para poder auxiliar. E aí, se a gente for pensar, as pessoas com deficiência, considerando as necessidades especiais que cada deficiência pode trazer, o terapeuta ocupacional é um profissional que vai compor essa equipe e auxiliar essa pessoa dentro das suas necessidades. Perfeito. E Marcos, conta pra gente como que foi essa ideia de criar o BH em Libras? Partiu de como e por quê? Isso, o BH em Libras foi um projeto criado mais ou menos meados de 2017. Ele nasce a partir de uma página no Instagram, querendo divulgar eventos culturais que são acessíveis em Libras aqui na cidade de Belo Horizonte. Então, seria apenas uma divulgação, uma agenda, um calendário. Sim. E nesse momento, a gente estudando Libras, eu e Edinaldo Andrade, pesquisando e aprendendo mais a Libras,
a gente começa a perceber várias gamas dessa empresa, várias ramificações. E nesse momento também surge a lei, uma lei que torna obrigatório a acessibilidade em Libras nos espaços públicos. Então a gente parte do princípio seguinte, o caminho está pronto, a formação nossa já está aí. Então vamos agora pegar o BH em Libras e virar uma empresa que atue não somente no setor privado, mas também no setor público. E a gente começa a criar essa empresa e fornecendo intérprete de Libras para todos os eventos educacionais, culturais, sociais, de modo geral. E aí a gente já começa a perceber várias ramificações. Daí já começa a criar cursos de Libras, como a nossa formação inicial é formação em teatro. Perfeito. A gente começa também a fornecer cursos de teatros para as pessoas surdas, Que cursos legal, de dança. bacana. Logo em seguida também eu vou me aventurar lá no direito e aí eu começo a me tornar um advogado com processos para a galera da comunidade surda. Então, assim, aí vai só crescendo o nosso projeto e vai ramificando sem parar. Bacana. Então, a ideia começa a partir de uma agenda e hoje se torna essa empresa potente aí no mercado. E Marcela, fala pra gente sobre quais são os principais desafios dentro de famílias que têm alguma pessoa com deficiência, quais são as grandes conquistas também? A gente tem evoluído muito, né, nesse sentido, eu acho, a conscientização da população de uma forma geral, eu acho que isso tem aumentado, mas tem muitos desafios ainda, né? Eu acho que as famílias ainda precisam muito brigar pelo seu direito. E essa briga entra mesmo algo judicial, às vezes eu preciso fazer cumprir a lei. A gente tem leis maravilhosas no papel, né? A gente tem coisas lindas escritas reconhecendo as necessidades dessas pessoas, mas na prática, às vezes, algumas coisas ainda não estão dentro do que é o ideal, né? Então, as famílias precisam buscar por isso. A gente tem também questões relacionadas aos meios onde essas pessoas estão inseridas, né? Então, a gente tem que pensar não só na inclusão arquitetônica. Então, nesse ambiente está pronto para receber essa pessoa, mas também o que mais eu preciso, né? Pensando aí nas escolas, por exemplo. Então, essa criança com deficiência que chega na escola, o que ela precisa, além dessa escola que tem um elevador para o cadeirante poder subir, por exemplo? Então, a gente tem uma série de questões importantes nesse sentido, como, por exemplo, o PDI, que está, né, na nossa Lei Brasileira da Inclusão. A sigla PDI significa Plano de Desenvolvimento Individual. Legal. O que é isso? É uma adaptação para o currículo, feita individualmente e especialmente para aquela criança, para aquele adolescente ou para aquele adulto, porque teoricamente isso tem que estar na universidade também, para que ele consiga, de fato, caminhar dentro das necessidades que ele tem na escola ali. Sim, ou seja, as escolas, então, atualmente, elas estão bem inclusivas, então, agora. Sim, as Se escolas... melhorou bastante, né? Melhorou muito, mas a gente ainda tem muito que melhorar. Claro, sim. Então, eu acho que é um caminho aí que a gente começou e estamos seguindo, Perfeito. Eu ia falar depois, mas vamos falar agora da importância desses cordões? Vamos mostrar para o pessoal de casa. Pega, por gentileza. Não, pode pegar. Esses cordões são bem interessantes para mostrar para o pessoal de casa que isso daqui, gente, não é só um cordão bonitinho, não. Fala pra gente, Marcelo, o que vem a ser cada um deles? Verdade. Quando a Suelen fala de ser bonitinho, tem gente que acha, nossa, que lindo, eu quero usar, né? E não é isso. Esse aqui é o cordão do girassol e esse aqui é o cordão do quebra-cabeça. Qual é o objetivo do uso desses cordões? É sinalizar para as pessoas que aquele indivíduo que usa esse cordão possui uma deficiência oculta. O que é uma deficiência oculta? É uma deficiência que não está ali claramente notável para a gente perceber rapidamente, assim, a olho nu, digamos assim, como uma deficiência física, por exemplo. Você entende que um cadeirante é deficiente, mas você não entende que uma pessoa com autismo, por exemplo, E qual que é precisa de autismo necessidade... e qual que é... Isso. Vamos lá. Ó, esse aqui é o colar do quebra-cabeça. Ele é usado exclusivamente por autistas. Ele foi criado em 1963, usado a primeira vez por um pai de uma criança autista, tá? Esse aqui é o colar do girassol. Sim. Que a gente já tem, inclusive, uma lei nacional, que é de 2023, que regula o uso do colar do girassol. O colar do girassol, ele é usado por qualquer pessoa que possui qualquer deficiência oculta. Sim. Ele surge na Inglaterra com uma demanda do pessoal de trazer de forma simples
identificar de forma simples alguém que precisasse de um auxílio especial. Então, foi uma ideia de trazer acessibilidade e inclusão de forma rápida. Então, aqui, qualquer pessoa com deficiência oculta pode usar. Então, a gente entra com doenças crônicas, transtornos de desenvolvimento, como autismo, TDAH. Então, qualquer tipo de doença que aquela pessoa tem uma necessidade especial, ela pode usar o colar do girassol para passar essa informação. Olha, eu tenho uma necessidade especial. O que é importante? Que a gente reconheça isso, né? Outro dia eu fui numa farmácia e vi um rapaz usando esse aqui. E imediatamente eu consegui concluir, olha, aquela pessoa possui autismo, né? Então, é legal que as pessoas conheçam para a gente saber identificar, para saber como ajudar, às vezes, se for necessário, ter saber amor, como se paciência, forçar, ter empatia, né? Eu acho que isso é muito importante, por isso que eu fiz questão, né, de trazer isso. Gente, então toda vez que vocês verem girassol, quebra-cabeça, não são só cordões bonitinhos de alguma certa empresa, nem nada. Isso quer dizer que são pessoas que requerem mais atenção, né? Isso. Então é muito importante. E é legal a gente entender que se todo mundo usar, a gente tira o propósito principal. A gente precisa permitir que somente quem realmente tem necessidade utilize o colar. Né? Isso, exatamente. E para falar ainda em inclusão e acessibilidade, fala pra gente um pouquinho como que a questão da interpretação hoje em Libras, ela tem impactado a sociedade, as pessoas? Eu costumo dizer que esses temas, né, de inclusão, de necessidade, de ter intérprete de Libras, que no futuro bem próximo, talvez a gente possa não continuar falando sobre isso, né? Que possa ser algo natural, mas enquanto isso não aconteça, que a gente continue falando e brigando e correndo atrás e fazendo acontecer o direito. A interpretação em Libras, ela está sendo vista como... Ela vem melhorando a cada dia que passa, com o advento da pandemia, com a situação lá com as lives. Isso se tornou mais popular. Então, as pessoas estão vendo mais Libras nos eventos. Todavia, não é uma questão de opinião se eu quero ou não. É uma obrigação ter interpretação em Libras em qualquer evento. Não é Inclusive, até numa igreja, uma vez, eu vi o pessoal, eu falei, gente, que igreja legal, a igreja está inclusiva essa daí. Isso, tem mesmo. E não é porque, assim, tem possibilidade de vir uma pessoa surda ou uma pessoa surda que veio que eu vou colocar intérprete. Não, eu coloco intérprete em todos os lugares para, se uma pessoa surda quiser frequentar uma programação, ela não precisa escolher qual programação ir. Perfeito. Ela vai, o intérprete está lá. Legal. Ela não precisa escolher qual órgão público ir. Ela vai, o intérprete já está lá. Então, assim, uma questão da acessibilidade e interpretação em Libras é isso. Não uma opinião, se eu quero ou não. Uma obrigatoriedade, para que se o surdo for, lá já está, para poder acontecer de fato a sua inclusão e o seu atendimento de forma unânime, de forma completa. Tá certo, Marcos. Olha, gente, de acordo com a OMS 2010, o Brasil tem cerca de 2 milhões de pessoas com autismo. Hoje em dia, muito tem sido falado sobre o assunto. Entretanto, é possível perceber que há uma necessidade de uma maior atenção sobre isso, né? Mais estudos, inclusive, já que os dados são de 14 anos atrás e atualmente a realidade pode ser bem diferente. A Maria Flávia, ela vai nos contar agora um pouco sobre a experiência de ser uma mãe atípica. Vamos ver? Oi, meu nome é Maria Flávia. Eu sou uma mamãe atípica, eu sou mãe do Vinícius, uma criança que está atualmente com 5 anos e que é nosso grande tesouro aqui em casa. Nós recebemos o diagnóstico do Vinícius quando o Vinícius tinha mais ou menos 2 anos e meio. Mas desde que o Vinícius tinha 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses, a gente já percebia que tinha alguns comportamentos diferentes que nos levavam a concluir que ele tinha uma certa dificuldade na socialização junto a outras crianças. E isso ficou muito claro, principalmente quando ele entrou na escola, em que ele tinha bastante dificuldade de se relacionar com os coleguinhas, de obedecer os comandos, de se comportar dentro do meio social mesmo. E outra coisa também que foi um grande fator para a gente correr atrás, né, de um diagnóstico, de procurar as ajudas, as terapias, foi com relação ao atraso de fala. Hoje o Vinícius é uma criança verbal, e faz acompanhamento com vários terapeutas, né? Hoje ele faz fono, TO,
psicólogo, ecoterapia, musicoterapia, acompanhamento com neuropediatra. Todos esses profissionais trabalhando em prol da habilitação do Vinícius para que ele consiga conviver no meio social com menos dificuldade, né, quebrando mais barreiras dessa dificuldade que o autismo encontra perante a sociedade. E hoje eu posso dizer que a minha grande dificuldade, né, no que a gente enfrenta hoje dentro de casa é levar informações para mais e mais pessoas. Eu falo que eu não tenho vergonha nenhuma de esconder que o meu filho é uma criança autista, inclusive eu faço questão de falar em todos os lugares onde a gente vai que ele é sim uma criança que tem uma necessidade especial, porque quanto mais informação a gente dá para a sociedade, mais a sociedade consegue compreender o que essa criança precisa, né? Consegue ter um olhar diferente para essa criança e para esse adulto, obviamente, que estão dentro do espectro. E é isso, o Vinícius ele é hoje uma criança com muitas habilidades desenvolvidas, graças às terapias, às intervenções, a nossa dedicação em casa, né? Que a gente, querendo ou não, tem que fazer uma grande adaptação dentro de casa para conseguir conduzi-lo no meio social, na escola, nos locais públicos onde a gente frequenta. Mas, graças a Deus, o Vinícius vem nos mostrando, nos dando muitos resultados. É uma criança completamente feliz. É uma criança que hoje já consegue se comunicar através da fala para fazer pedidos, para expressar vontade, para falar das suas emoções. Então, a caminhada, a gente sabe que é uma caminhada longa, extensa, contínua, mas que a gente vai estar sempre correndo atrás para mais e mais pessoas buscarem informação, terem informação sobre o espectro, para que essas crianças e esses adultos sejam compreendidos na sociedade. É isso, hoje o Vinícius é o nosso tesouro e a gente aprende todos os dias, não só nós como pais, mas todas as pessoas que têm o privilégio de conviver com ele, aprendem todos os dias com o jeitinho dele. Tchau, pessoal. Manda um beijo. Tchau, pessoal. Muito bem, parabéns, viu? É muito importante, a gente sempre está falando sobre o autismo e como as mães elas podem realmente vir colaborar, né? Isso aí, parabéns. Marcos, muito obrigada pela sua participação. Marcela, muito obrigada. Já estamos finalizando, mas antes eu gostaria, Marcos, deixa pra gente aí na tela o serviço sobre quem quiser, né? Até contratar vocês aí da BH Libras, que é super importante. Importante. A gente faz o contato direto, o nosso contato principal é o BH em Libras. Ele é um Instagram, @BH em Libras. E nós temos também o @Cia de Teatro BH em Libras. Pode ficar à vontade, contactar, compartilhar experiências, perguntar, vai ter respostas. Isso Muito mesmo. obrigado. E Marcela, deixa pra gente os seus créditos, né, digamos assim. Bom, gente, eu sou uma terapeuta ocupacional exclusiva da infância, né? Então, dentro da terapia ocupacional, a gente tem profissionais que atendem em todas as áreas. Eu sou exclusiva da infância. Eu tenho um consultório, né, onde eu presto assistência a essas famílias, principalmente, né? Atendendo exclusivamente as crianças, mas fazendo aí essa ponte com as escolas, auxiliando nessa adaptação do currículo quando precisa, né? Quem quiser me acompanhar pelo Instagram, eu costumo colocar uns flashzinhos lá dos atendimentos, que são sempre muito divertidos, que eu falo que para lidar com criança tem que ser de forma divertida. O meu Instagram é @marcelarosa.teo. Perfeito, gente. Muito obrigada mais uma vez. O nosso tema de hoje é sobre acessibilidade e mobilidade. E para falar sobre a inclusão e fé, vamos conversar com o padre Samuel Fidelis, o pró-reitor do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Seja muito bem-vindo, padre. Muito obrigado. É um prazer estarmos aqui para esse bate-papo, um momento muito especial para nós. Muito bom. Padre, qual a importância da acessibilidade e mobilidade hoje dentro do seio da igreja? Então, a Igreja Católica, inspirada no seu fundador, sempre se preocupa sobre a capacidade que nós temos de considerar as pessoas naquilo que elas são. O Cristo representa, não só do ponto de vista da fé, mas do ponto de vista de um novo momento para a humanidade, alguém que é capaz de perceber o outro naquilo que ele é, alcançá-lo em suas dores, alcançá-lo em suas características e incluí-lo. Portanto, tudo aquilo que hoje é sistematizado como proposta, como objetivo, às vezes até como marketing, tem sua inspiração na grande descoberta cristã, que é o amor. E o amor significa, naquilo que o outro é, fazê-lo ser importante. Então, a acessibilidade, a perspectiva da inclusão não é outra coisa do que perceber que o outro tem uma dignidade, que ela é
intransferível, inalienável por aquilo que ele é como sujeito humano, nas suas potencialidades, nos seus sonhos, nos seus talentos. Claro, com deficiências, com limites, como todos temos, internas e externas, mas sendo alguém de uma dignidade que não pode ser transferida, que não se esgota. Então, essa é a perspectiva da fé, antes de tudo. E que bom que se faz política, reflexão. Verdade. Inclusive, no livro da Bíblia, em Mateus, diz muito sobre amar uns aos outros, né? Então, acho que isso é muito importante, a gente pensar na questão, né, de uma pessoa que tem alguma deficiência e tudo, em amar ao próximo. Ter essa questão da ser compaciente, né, com o próximo, ter esse amor, né? É claro, porque, antes de tudo, o amor, e esta é a grande descoberta do ágape cristão, ele é um dom profundo de reciprocidade. Então, quando eu estou diante de uma pessoa que tem uma deficiência e uma limitação, no exato momento em que eu vou em direção a ela, não estou dando algo a ela, mas estou dando a mim e a nós. Então, essa é a beleza da fé. A fé é perceber que existe um nós que nos conecta, perceber que aquilo que o outro tem diz respeito a mim. Então, portanto, toda a noção de empatia, toda a noção de compaixão, das próprias relações nas quais se baseia sociedade, comunidade, tem a ver com esse despertar para aquilo que o outro é. E para essa consciência de que nós somos juntos e de que o outro tem uma dignidade. O amor não é outra coisa do que isso. Verdade. Né? Apostar no outro, perceber o outro, ir ao encontro do outro, corresponder ao outro. Não é outra coisa. Verdade. E, padre, como a gente pode pensar, eu meio que falei essa primeira pergunta, mas a gente pode pensar numa outra perspectiva também. Como que a igreja ela pode ajudar na acessibilidade? Por exemplo, fazendo rampas legais de acessibilidade, de repente, no meio de alguma missa, celebrando, ter alguém de intérprete, né? Quais outras coisas a gente pode pensar? Então, eu diria, Suelen, que o primeiro grande sinal, diria, hoje, atualizado na igreja é o Papa Francisco. Porque é um Papa que anda de cadeira de rodas. Então, veja que coisa interessante, né? Lá naquele período da vida onde nós poderíamos dizer, mas se já não tem mais aquele vigor, aquela imponência, para que serve? Nós temos o sumo pontífice, o representante máximo da Igreja Católica, de um Estado, o Vaticano é um Estado, que não se constrange de andar de cadeira de rodas, de muleta. Foram feitas várias adaptações no Vaticano, quer dizer, tanto no carro do Papa, nas rampas. Então, veja, o Vaticano do Renascimento, de Bernini, de Michelangelo, com rampas para o pontífice, né? Portanto, a consideração dele enquanto sujeito humano, nos limites e nas características próprias da sua humanidade, nos encontrando a todos, porque todos precisamos de acesso, todos em algum determinado momento da vida, no momento em que vamos perdendo a vitalidade, ou porque tivemos algum acidente, ou algum de nós por já ter nascido assim, precisa desse acesso, né? Porque nós só somos seres humanos da maneira como somos humanos, porque nós permitimos que o outro venha a nós, que somos acessíveis, nos aproximamos, somos empáticos. Então, penso que o grande testemunho da Igreja Católica, lá em Roma, lá no Vaticano, é dizer, olha, junto com toda a beleza que temos de nossas esculturas, de nossa arte, nós também temos civilidade, cultura, afeto. Então, oxalá aquilo que acontece no Vaticano em relação ao Papa possa ir a todas as nossas comunidades paroquiais. E vejo, hoje, com muito mais clareza, aqui na Arquidiocese de Belo Horizonte, isso é considerado, vejo também esse movimento na Catedral Cristo Rei, é uma das minhas preocupações, para citar um exemplo muito rápido aqui, quando cheguei para começar a avaliar os nossos futuros estudos na Catedral Cristo Rei, a primeira coisa que me chamou a atenção é que as portas eram estreitas. E eu perguntei, passa a cadeira de rodas aqui? Por quê? Porque me lembro de uma certa vez, quando fui acompanhar meu avô no hospital, já no final de sua vida, e que eu não conseguia entrar com a cadeira de rodas junto com ele no banheiro. E eu fiz uma promessa comigo, assim que eu fosse padre, se me chamasse para dar uma bênção no hospital e não tivesse acessibilidade, eu daria uma bênção com a mão esquerda e não aprovaria aquela construção. Porque, de fato, é isso. Quer dizer, como que uma rede catedral de comunicação, como que um hospital, como que uma igreja não é acessível? Então, de fato, temos que ter isso assimilado como cláusula pétrea e isso tem que transpirar, transbordar concretamente na maneira com a qual nós pensamos espaços e por aí vai, né?
E isso está tudo falando de amor, né? De amor, de Nós fato, estamos porque falando de amor é cuidado, É o prestar cuidado, atenção no outro, né, deixar que ele venha a nós. Verdade. Padre, eu vi a respeito da festa do Círio de Nazaré, lá em Belém, ano passado, e ela foi realmente destaque, porque ela deu acessibilidade, né? Inclusive, eu acho que ela até disponibilizou para quem é autista uns fones. Fones, por conta do barulho. Eu achei isso tão legal. É de fato muito sensível. O Círio de Nazaré é uma das grandes expressões da fé cristã católica no Brasil, que tem tessitura, que tem sabor, que tem colo de mãe. Então, é muito pertinente aqui nossa grande reverência a Dom Alberto Taveira, que é filho dessa arquidiocese, Cristiano Sarria, do nosso lado, de Nova Lima, torcedor do Vila Nova. Poderia ser do Galo, mas está ótimo. Tudo bem, tudo bem. Quer dizer, justamente nessa perspectiva de entender que a fé tem que se traduzir em cuidado. Então, o Círio de Nazaré já é um exemplo luzente no Brasil de uma abordagem ecumênica, porque lá até as comunidades protestantes são sensíveis, oferecendo água, acolhendo romeiros e peregrinos, e deu mais este show, né? Com essa consideração das pessoas autistas, também com audiodescrição, pensando na perspectiva, né, das libras, dando mais acessibilidade de fato. Então é aquilo que de melhor a fé pode se prestar, como proximidade, como afeto, como acolhida, e procurando assumir a linguagem, porque às vezes a beleza da fé é isso, né? Nós não podemos pensar no Evangelho como boa notícia, Evangelion, quer dizer isso grego, se a gente não se faz entender. Então é preciso fazer-se entender, deixar que o outro venha a nós também com seu entendimento, com seu lugar de fala, e há muitos modos de dizer, né? Então nós temos que estar atentos para ouvir isso. Verdade. Por falar em ouvir, agora nós vamos ouvir o pessoal de casa. Que bom. Padre Samuel, agora chegou o momento que damos voz a vocês aí de casa e para esclarecer todas as suas dúvidas e curiosidades com o Senhor. Muito e a bom. hora então do quadro Padre Nosso. Muito bem, Padre Samuel, vamos ver a primeira pergunta de hoje, hein? Vamos ver. É a Rosa Santana. Padre Samuel, ainda tem muitas igrejas que não têm a rampa de acesso para os cadeirantes. Como que a igreja pode ajudar mais essas pessoas? Com essa sensibilidade, Rosa, no momento da construção, em primeiro lugar, de fato, nós antes éramos mais preocupados em pensar a arquitetura do ponto de vista da beleza e da funcionalidade. Perdemos um pouco disso, até mesmo porque boa parte das vezes em nossas comunidades paroquiais, dada a simplicidade da maneira com a qual o projeto é feito, não se preocupa muito com isso. E as igrejas geralmente irão refletir aquela que é a característica de construção também dos bairros nos quais elas estão inseridas. Sim. Então, uma igreja sem acessibilidade, muito provavelmente dá testemunho de um bairro sem acessibilidade. Então, o primeiro passo é da parte do padre, da parte dos conselhos pastorais e também administrativos, esta atenção para o fato de que, no momento mesmo em que pensamos na obra, é preciso pensar na funcionalidade. E funcionalidade hoje se relaciona com inclusão. Então, o primeiro momento é estar despertado, já no momento do projeto, da construção e da reforma para isso. Diria que, via de regra, sobretudo todas as paróquias que vão passar por construção, ou reforma, ou restauro, têm que ser aprovadas pelos organismos da Arquidiocese de Belo Horizonte. Nós temos uma comissão para isso, uma arquiteta, a querida Daniela. Então, se passa pela Mitra, certamente será uma exigência de que haja acessibilidade, haja aprovação dos órgãos públicos, né? Então, ainda em alguns lugares pode ser que se faça por um desconhecimento, mas essa é uma das cláusulas da Arquidiocese de Belo Horizonte. Falo pelo próprio Santuário Basílica de Nossa Senhora da Piedade. Essa é uma das preocupações grandes que nós temos lá, né? Oferecer veículos, também as rampas de acesso. Perfeito. Vamos à segunda pergunta. Vamos ver qual que é. João Ribeiro. Padre, eu ouvi dizer que, de acordo com a nova lei, todos os assentos são preferenciais. Isso acaba complicando um pouco as coisas durante o horário de pico, não é verdade? Enfim. Eu penso que não é uma verdade, mas é uma compreensão equivocada. Quer dizer, é verdadeira a perspectiva de que há sempre o risco de que a gente não considere a complexidade da mudança de uma lei, porque isso interfere diretamente na vida das pessoas e por aí vai. Ao mesmo tempo também a complexidade, que significa pensar uma lei que ainda não respire a cultura, né? Nós teríamos que considerar isso com mais tempo, mas quer dizer, nós temos uma tradição romano-germânica onde a nossa lei está muito ligada à punição. Primeiro você estabelece a norma e depois você se pergunta se as pessoas vão cumprir ou não e depois começa a punir. Sim. Mas o fato é, e aí eu digo que talvez haja uma premissa falsa,
não tem como se limitar a quantidade de pessoas que precisariam desses assentos. Então, não quero entrar aqui, evidentemente, nesse ou naqueles meandros, não tenho conhecimento da lei, até mesmo porque um dos que apresentou esse projeto de lei é candidato, então eu não quero ficar mal com ele, tô brincando, aqui é a minha brincadeira própria, né, da minha ironia, imagino que santa ironia, mas para dizer assim, que, de fato, não tem como a gente limitar. Eu não posso dizer, num contexto como o nosso hoje, onde nós temos, por exemplo, um grande envelhecimento da população, onde há pessoas com características tão diversas, seria um contrassenso dizer, não, esse assentozinho aqui é para você. O que passa disso não tem vaga para você. Aí não entra na perspectiva da inclusão. Porque se eu tenho ali apenas um assento separado, eu ainda estou um pouco naquele paradigma da integração. Que aí eu pego aqui, secciono e digo, até aqui a gente vai, mas o que passou daqui não entra nesse horário de ônibus. Como é que eu vou saber, por exemplo, qual que é o horário onde uma pessoa que precisa de acessibilidade vai ou não pegar o ônibus? É um pouco um mito pensar, né? Ah, mas o aposentado não tinha outro lugar para poder sair? Ué, mas eu sei lá o que está saindo. Às vezes ele tinha um médico justamente ainda naquele que seja horário. para namorar lá no Parque das Mangabeiras, que seja, ele tem direito de ir. Sim, então, por isso todos eu têm diria direito de ir e vir, né? É uma premissa falsa. Na perspectiva da inclusão, não acompanhem a lei, não estou tomando partido de um lado ou de outro, mas penso que é muito pertinente nós dilatarmos a perspectiva do que é uma inclusão. Quanto mais dilatado, melhor. Quanto mais espaço, mais assento, mais acesso, melhor. Diria assim, bem en passant. Perfeito. Vamos à nossa última pergunta. Vamos lá. Gertrude Salles. Padre, no ônibus tinha uma criança com autismo que gritava muito. As pessoas ficaram incomodadas. Como agir nessa situação? Em primeiro lugar, diria com empatia. Às vezes, você falou do ônibus, Gertrudes, mas me lembro, no batismo isso é sempre um problema, não é? Porque o pessoal fica meio agitado, as crianças também. Aí, a última pergunta no momento do batismo, quando nós estamos fazendo ali o que nós chamamos de escrutínio dos pais, é isso que vocês querem, batizados nessa fé? Nós perguntamos assim, e vocês, comunidades, estão dispostas a ser uma comunidade de fé e de amor para essas crianças? Então, uma criança autista é um filho da nossa pátria, portanto, é alguém que pertence a nós, no ônus e no bônus. Portanto, o primeiro olhar tem que ser de empatia, porque certamente será uma situação constrangedora também para o pai e para a mãe, ali naquele momento, ou em qualquer circunstância. Toda criança, via de regra, tem um pouco de dificuldade de entender aquelas exigências mais formais do convívio social. Isso não é uma questão de ser autista ou não. Então, o primeiro passo é a empatia. Ali entender aquele lugar onde está a criança e também a mãe. Em segundo, ajudar a deixar a situação o mínimo constrangedor possível. Não olhar, não julgar, porque isso significa, a partir do olhar e do juízo, optar pela exclusão. E lá onde nós optamos pela exclusão, significa que nós estamos menos civilizados, significa que nós estamos rasgando o tecido social e que nós estamos indo na contramão da fé. Lembremos do que diz Jesus, para citar rapidamente. Num determinado momento, ele dando bênçãos, as crianças vêm até ele, os discípulos ficam meio assim e colocam as crianças para fora. Jesus diz, não as impeçais, é dos que são como elas que é o reino dos céus. Então, diria que uma criança autista, uma criança deficiente, uma criança que grita, está mais próximo do céu do que a nossa hipocrisia nos permite chegar. Então, empatia, proximidade, acolhida, sensibilidade com os pais, né? E não há nenhum de nós que irá morrer por conta dos gritos. Até diria que há silêncios dentro do ônibus muito mais hipócritas e até diria diabólicos que fazem muito mais mal do que o grito de uma criança. Sejamos empáticos sempre. Perfeito, é isso mesmo. Obrigada. E olha, gente, nós queremos também contar com a sua participação. Se você tiver alguma pergunta para o Padre Samuel, mande para o nosso WhatsApp, que é o 31 996 42 84 73. Padre, mais uma vez, muito obrigada pela sua participação. Semana que vem vamos falar de mais temas super relevantes. Eu que agradeço, é sempre um prazer. Obrigada. Nada. Grazi Zamboni já está aqui no nosso estúdio. Olá, tudo bom, bem? Grazi? Obrigada por ter vindo mais uma vez para a gente discutir o quê? De várias coisas. Hoje é acessibilidade e mobilidade. Muito bom. Legal, Isso é um né? tema interessante e oportuno. Isso mesmo. Para a gente começar, o que você acha sobre a questão da neuropedagogia? Como que ela pode ajudar a refletir, a pensar sobre essa questão da acessibilidade e mobilidade?
Fundamental, né? É a minha formação principal, né? Então, eu acho que ela contribui demais com os professores, com políticos, enfim, com tudo, porque nos leva a avaliar, né? A necessidade cognitiva, física de cada um, né? De cada pessoa e traçar um plano, personalizar um plano para cada pessoa com deficiência, né? E procurar incluí-los, né, de uma forma única na sociedade, né? Então começa desde do nascimento até a fase escolar, que a gente geralmente identifica mais ainda, né? E aí para que vá para a vida adulta o mais normal possível, né? Sim, inclusive, Grazi, eu tenho percebido muito sobre a questão da escola, que está sendo bem inclusiva, né? Essa escola inclusiva. O que é a sua opinião a respeito? Ai, gente, eu amo. Eu trabalhei como professora auxiliar e a inclusão, assim, tem muitos deles que não vão conseguir o cognitivo, não vai acompanhar. Mas é isso, é nisso que a gente trabalha, né? De envolvê-los na mesma faixa etária, né? Exatamente. Socializar a questão motora de cada um. E as crianças são muito receptivas umas com as outras. E isso vai normalizando, vai fazendo com que aquele que estava sendo excluído se inclua, se sinta parte da sociedade, né? Então, assim, e os pais também se sentem melhores quando veem seus filhos ali acolhidos, tendo esse diferencial dentro da sala de aula, né? Eu acho de extrema importância. É verdade. Inclusive, é muito importante os profissionais estarem acompanhando essa inclusão também, né? Igual na escola do meu filhinho. A professora, ela está fazendo curso de Libras, mas independente disso, tem um garoto autista na sala. E é legal, ele está com 4 anos, é legal aprender a ter o respeito pelo diferente, né? Assim, Sim. né? Não falando que ele é o diferente, mas dentro de uma deficiência, aprender a amar um ao outro, desde pequeno, a respeitar. Isso é muito legal, né? E o autismo, nós temos vários níveis, né? Eu trabalhei com um autista que tinha um nível bem elevado. Ele tinha muita dificuldade de socialização, né? Com toque, com falar, com aprender, né? Tudo. Mas você tinha que ver o acolhimento na sala de aula, entende? E aí vem a capacitação dos profissionais, né? Então, o professor está também na mesma linha, ter o neuropsicopedagogo para orientar, ter psicólogos na própria instituição ajuda demais. E aí todo mundo vai se alinhando para que aquela criança tenha o mais possível a normalidade, né? É muito bacana. Melhor qualidade do que Sim, pode ser de dentro da vida. educacional, de vida, de tudo, De né? tudo. Verdade. É excelente. Então, assim, diretores, todo mundo se capacitando, a gente constrói cidadãos mais comuns, melhores, né? Verdade. Grazi, a gente observa também a questão da acessibilidade dentro das vias públicas, né? Difícil. Que às vezes tem um buraquinho, que nem comentei hoje mais cedo. Eu lembro que eu estava grávida do Luigi e eu pisei, torci meu pé, tinha um buraco no meio da via. A gente precisa prestar muita atenção, né? Eu acho que, né, a política precisa olhar para esse lado, né, a política pública, e abraçar, né, porque não é uma minoria, tem muita gente que é cego, que é cadeirante, com essa dificuldade para se mobilizar, ir daqui para ali, né, e com calçadas, é perigoso, né, então tem que ter esse alinhamento. Pessoas que instruam, que procurem fazer isso melhorar. E aqui que tem tanta subida e descida, né? Minas, Belo Horizonte, ainda mais, Nossa, BH. Exatamente. Eu acho que assim, precisamos olhar para eles com esse olhar atento. É muito difícil. Nós temos em casa uma tia deficiente, cadeirante, e deficiente cognitivo também, e é muito difícil sair com ela, por não ter essa acessibilidade. Então, assim, dificulta muito, né? Os carros de transporte, hoje já melhorou, né? Mas ainda falta muito. Eu acho que precisamos dar essa atenção. Eles ficam ainda à margem, né? Sim, é preciso pensar, né, no próximo com carinho, respeito e amor. Sim. E ao mesmo tempo que nós temos tanto ainda a crescer, né, caminharmos juntos nessa melhoria, mas a gente também já pode olhar para essas outras pessoas que têm esse amor e carinho, respeito, né? Eu acho que eles são anjos que vêm, né? A tia Edna, ela fala muito pouco, mas dá para... A minha sogra entende, eu não tanto.
Mas ela me perguntou a última vez por que Deus permitiu ela ser assim. E aí eu fiquei pensando o que eu ia responder para ela, mas aí me veio muito rápido no coração que eles vêm para nos melhorar, né? Faz com que toda a família se mobilize por eles, sabe? Faz com que a gente preste atenção, não só neles, mas nos outros que estão na mesma situação. Então a gente, querendo ou não, a gente trabalha a compaixão, a empatia, né? O respeito. Então eu falei para ela, não, tia Edna, você não veio diferente, somos nós que somos e precisamos melhorar, né? E vamos aprender muito com você, inclusive, né? Você vai, ela ficou toda feliz. Ai, que lindo. Beijo para ela. Isso mesmo. Grazi, e olha só, nós estamos com uma mesa maravilhosa, não estamos? Muito boa, gente. Maravilhosa, gente. E essas delícias aqui são lá do Convívio Emaús. Tudo preparado artesanalmente, com muito amor e carinho, igual aos produtos feitos em casa. Hoje nós vamos experimentar o bolo tradicional. E para você que queira encomendar este e outras delícias, é só entrar em contato pelo telefone 31 33 75 22 33 ou pelo perfil @saboresemaús. Bem, pessoal, a gente fica por aqui com esse café delicioso e você pode rever as entrevistas. Olha, gente, que delícia, ó. Vou comer o meu daqui a pouco. E vocês podem estar acompanhando as nossas entrevistas do Sala de Estar, da TV Horizonte, no canal no YouTube, tá, pessoal? A programação em tempo real. E aproveite também, siga a TV nas redes sociais, onde você encontra os melhores conteúdos da nossa programação. E lembrando, né, Grazi, que nós estamos também na TV, ó, vários canais. Não é desculpa para você não nos assistir, hein, gente? Olha, nós estamos no 30.1 HDTV digital, o 159 do ValeNet e o 513 do Vivo TV. Então, pessoal, muito obrigada. Você aí de casa, foi um prazer imenso estar com vocês. Espero na próxima semana. Eu sou a Suelen Ogando e eu te vejo semana que vem. Até mais!